Bom dia, gente do Facebook, também YouTube e outros, quem for ver o vídeo. Então, Deus seja louvado, aleluia. A gente precisa tomar bastante cuidado porque essas coisas mexem muito com os ânimos dos seres humanos. Ser humano é ser humano, gente. Não pensa que cristão é toda essa calmaria aí que as pessoas pregam no meio religioso, que não é, gente, não é. E eu sou cristã e nem eu sou calma. Tem hora que eu tenho que me controlar, tem hora que eu falo coisa, depois eu falo, ai meu Deus, me perdoe se eu fiz coisa que não devia. A gente, ok? Então, tem muita hipocrisia no meio religioso. Ai, porque cristão não pode fazer isso, cristão não pode fazer aquilo, cristão. Mas a própria pessoa faz, tá igual os fariseus. Gente, tem tantos fariseus nos dias de hoje, vocês não têm ideia. Quando eu vou ler os evangelhos, eu vejo tanto fariseísmo por essa internet, gente, é sério. Vocês não têm ideia. A gente interpretando a Bíblia de qualquer jeito, a gente pegando versículo bíblico para tirar nos católicos. Nem a própria pessoa entende o que ela está falando. Gente, o negócio tá terrível, terrível, terrível. É gente falando de paz, mas tá querendo mesmo é briga. Ai, 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 ai. Que? Mas tá um assunto muito polêmico aí pela internet. Mas chega a ser até engraçado, tem umas figuras aí, eu já fiz até os prints, mas nem vou postar para não piorar a situação. Então, é o assunto. Porque o presidente X, o cabeça de ouro da estátua, porque já faz algum tempo que eu venho falando isso, a Babilônia, cabeça de ouro, quem é? É aquele que manda, que tá em cima, né? Depois vem os outros governos, depois vem a Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem Roma, mas tudo começa ali com a estátua de Daniel com a cabeça de ouro, né? O rei da Babilônia. Eu queria que vocês entendessem isso. Jesus foi revelado para Daniel quase 1000 anos antes de Cristo. A estátua, a cabeça de ouro e depois os outros reinos que foi vindo. Então, é como se eu estivesse vendo essa estátua hoje, ok? É como se eu estivesse vendo essa estátua nos dias de hoje. Só que depois a cabeça de ouro caiu. Mas vamos analisar aqui, fazendo essa comparação da estátua. Ok? E tem coisa aqui, gente, que vem na minha cabeça, tudo, que eu não posso falar. Eu já falo muita coisa na internet, já, só Deus para me dar livramento. Tem coisa que vem na minha cabeça que eu não posso falar, mas se refere à cabeça de ouro que levou Jerusalém cativa. Eu só posso dizer isso, tá? Lembra que a cabeça de ouro da estátua, o rei da Babilônia, levou Jerusalém cativa. Eu não vou entrar em detalhes, você pensa. Você pensa, por quê?
a gente vai observando as coisas. Se você não pensa com a sua própria cabeça, você vai pela cabeça dos outros. E quando a gente vai pela cabeça dos outros, a gente corre um grande, como se diz, um grande risco de errar quando a gente vai pela cabeça dos outros, ok? Então, primeiro que nós precisamos conhecer a Bíblia, os profetas, os apóstolos, que a doutrina cristã é com os profetas e com os apóstolos. Está lá em Atos. A gente não pode jogar os profetas fora, não. Os profetas e os apóstolos. E aí o profeta, que para nós é profeta, nem o próprio povo dele considera ele profeta, que é Daniel, mas para nós é um dos maiores profetas do Velho Testamento, quer dizer, na realidade o profeta messiânico número 1 é Isaías, né? Mas o profeta Daniel para nós é um grande profeta também, por causa das profecias finais dos tempos e porque o Senhor Jesus citou ele e Paulo também citou ele lá em 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala ali do homem do pecado, ele está falando do iníquo, ele está falando a mesma coisa que Daniel falou, e quando o Senhor Jesus falou, cuidado lá, quando aquele homem que Daniel falou estiver no lugar santo. Acho que você já sabe também o que é o lugar santo. Eu estou pregando para quem já conhece a Bíblia, mas se de repente você falar, eu não entendi nada, mas tem que ser sincero, gente, não vem com essa história de querer só me testar não, que Deus vai me revelar que você está querendo só me testar, ok? Aleluia, glória a Deus, vem comigo, Jesus. Então, eu não entendi mesmo, eu sou sincero, não estou querendo te testar nada não, pode deixar uma mensagem no Messenger, lá do meu Facebook, Cristã Helena de Almeida. Mas eu vou te observar para ver se você está sendo sincero. Não é todo mundo que eu confio. E nem posso confiar. Mas vamos voltar para a polêmica. A polêmica que está. A polêmica que está. Primeiro eu quero fazer aqui uma explicação e reconhecer a minha ignorância. Ok? Quando eu cheguei em São Paulo, em 1975, porque eu nasci na Bahia, na roça. Eu cheguei em São Paulo em 1975 e já tinha 15 anos. Ali eu fiquei uns 2 anos. Às vezes ia com os vizinhos lá em alguma igreja católica, mas eu não gostei das igrejas católicas de São Paulo. Não era igual lá da roça da Bahia. Não era da roça. Não, na roça não tinha igreja católica. A igreja católica na cidadezinha lá. Eu nem vou falar o nome aqui, mas quem sabe de onde eu sou, sabe onde era a cidadezinha que tinha igreja, que eu ia lá. E lá eu gostava. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não gostei. Pronto. Mas aí quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, gente, eu não sabia nada do que era papa. Eu não aprendi nada do negócio de papa. Com 15 anos eu não sabia nada do que era negócio de papa. Eu não sabia nem ler e escrever. Aliás, eu sabia um pouquinho de nada ler e escrever. Com 15 anos um pouquinho, mas eu escrevia tudo errado. Eu tive que começar tudo do zero. Com 16 anos, eu comecei tudo do zero na escola, em São Paulo. No supletivo, com 18 anos, eu estava terminando a 4ª série. Vocês não conhecem minha vida? É muita coisa. Mas vamos lá. Então, eu não sabia de nada. Gente, não sabia nada sobre papa, nada, gente. Eu só sabia que tinha um padre lá na igreja que rezava o Pai Nosso, creio em Deus Pai e Ave Maria, essas coisas. Não sabia mais nada, nada.
Então, quando eu fui para a igreja evangélica, que foi a Batista, que eu fui a primeira, eu li o evangelho, amei, gostei e fui acolhida naquela igreja. Aí eu achei que eu tinha encontrado toda a verdade. Eu encontrei uma boa verdade, mas não foi toda. Na igreja, tô falando na igreja, gente, na igreja, eu achava que eu tinha encontrado toda a verdade, mas na realidade eu encontrei parte da verdade, mas glória a Deus, ok? No evangelho eu encontrei toda a verdade, no evangelho. Mas as igrejas não praticam o evangelho 100%, nenhuma. Por quê, gente? Porque ninguém é perfeito. Oxe, não estou falando mal da igreja, não. Porque a gente, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos, igual o apóstolo Paulo falou. Não posso exigir que nem a igreja seja perfeita, porque eu também não sou perfeita. Mas naquela época, em 1978, 1979, 1980, para aqueles períodos ali, eu acho que já era 1980, preciso verificar direitinho. Eu não sabia nada que era papa, não sabia. E quando alguém me perguntava, eu já estava frequentando a igreja evangélica, e quando alguém me perguntava, eu falava assim, para mim tanto faz ter papa ou não. Eu já cheguei a falar isso. Para mim tanto faz ter papa ou não. Eu falei, gente. Que? Mas eu não entendia nada de papa, gente. Eu não entendia nada. Me perguntaram, eu falei isso. Ok? E eu passei muitos anos com esse pensamento. Até que eu fui estudar a história da igreja. Lê a história do cristianismo, estuda a história do cristianismo, estuda a patrística, mas estuda pedindo para Deus te ajudar a entender sem colocar os óculos do protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo ele só pega partes da patrística, ele não pega tudo, ele só pega algumas coisas de Santo Agostinho, algumas coisas de... Eles não dão apoio a tudo que tem na patrística, igual a Igreja Católica dá, ok? Essa diferença eu fui descobrindo aos poucos. Eu vi muitos vídeos de teólogo evangélico que dá aulas de teologia, muita coisa eu aprendi, mas eu aprendi muita coisa na Bíblia. Mas quando entrava a patrística, era meio confuso, e só hoje eu estou entendendo porque quando entrava a patrística era meio confuso, ok? Enfim, então hoje eu quero dizer para vocês que em 1980, por aí, 79, 80, por aí, eu falei que para mim tanto fazia ter papa ou não. E eu estava frequentando a igreja evangélica e eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que era papa, ok? Então eu falei na ignorância. Na ignorância mesmo, é sério, eu tô falando sendo sincero, eu não sabia nada de nada. Mas Deus é misericordioso com a gente. Eu peço até perdão ao Senhor, aonde eu fui ignorante, aonde eu ignorei as coisas, ok? Aonde eu ignorei autoridades espirituais que Deus deixou na terra. Eu peço perdão para Deus. E até hoje eu não quero ignorar quem for realmente autoridade espiritual de Cristo, eu quero respeitar. Se realmente a pessoa tem um chamado, como Pedro tinha um chamado dele, como Paulo tinha um chamado dele, Paulo e Pedro às vezes entravam em conflito, ok? Aquele Atos dos Apóstolos sabe disso, mas tanto Pedro quanto Paulo foi chamado por Cristo. Então entrar em conflito, gente, não significa que são inimigos.
não significa que não é crente entrar em conflitos. Porque Paulo e Pedro, os dois é com PP, né? Paulo e Pedro, nossos queridos, até eles entrarem em conflito. Os dois maiores apóstolos do Novo Testamento, se bem que antes de Paulo, os líderes da igreja de Jerusalém, por exemplo, era Pedro, João e Tiago. Pedro e João e Tiago. Pedro e João. Os mesmos que andavam com Cristo. Pedro e João. Pedro, Tiago e João no Bariquiné, ou vice-versa, não importa a mudança. Eles eram liderança, sempre ali respeitando o Pedrão como cabeça, ok? Aleluia. Aí vem Paulo. Paulo, no caso, seria o quarto, né? Na importância. Paulo seria o 13º apóstolo, ok? Mas os dois foram chamados por Cristo. Mas eles, às vezes, eles entravam em conflitos doutrinários. Mas isso não significava que eles não eram de Cristo. Os dois eram de Cristo. Hoje em dia as pessoas precisam entender as coisas. É horrível ver os pessoas que se diz cristão jogando pedra no outro nessa internet. É horrível ver isso. Gente, os cristãos que se isolar, gente, não vai aguentar passar pelas coisas que tá vindo. É sério. É sério, gente. Tá vindo coisas que vai acontecer no mundo que o cristão que se isolar não vai aguentar passar. E quem são os cristãos que se isolam? São aqueles que acham que a igreja deles é perfeita e os outros não prestam. Esses vão ficar isolados e vão ser destruídos, porque tem que ter união, gente. O corpo de Cristo tem que ter união. Mesmo com as divergências doutrinárias de Paulo e Pedro, os dois se encontrou em Roma e os dois morreram em Roma por causa do Evangelho de Cristo e pelo nome do nosso amado Jesus, lindo, maravilhoso. Então, para com isso. Para, é sério. Eu agradeço muito ao Eterno Deus por estar abrindo a minha mente, a minha visão. Cristãos não podem ficar um jogando pedra no outro. Isso é tolice. Espírito de tolice. Porque na hora que vir a tribulação, e muitos hoje em dia pregam, né? A igreja passar tribulação. Tá, e você acha que você vai aguentar passar por tribulação achando que só a tua igreja é a certa? Você acha mesmo? Enfim, vamos lá. Então, Europa e América. Nossa, tem um silêncio aqui na minha casinha. Jesus, vem comigo. A Europa e a América com todas as outras religiões que tem dentro, ainda é considerada cristã. A Europa e a América ainda é considerada cristã, com todas as religiões, outras religiões que tem dentro da Europa e da América, mas ainda são consideradas cristãs. Só que agora a América tá brigando com a Europa. Faz tempo, gente. Faz tempo já que esse negócio começou, faz tempo. Mais de um ano, quero dizer, viu? Mais de um ano começou essa briga, ok? Da América com a Europa. Tipo, mais de um ano essa briga. E eu tô falando na geopolítica, ok? Só que agora partiu pro lado religioso. Agora partiu pro lado religioso. Até então era se apoia uma guerra, se não apoia, se cobra taxa, se não cobra. Até então era isso.
Agora já partiu para o lado religioso. E aí, quando parte para o lado religioso, a coisa fica mais séria. Então, tem um monte de notícia aí pela internet, você pode procurar. Bom, eu vi na Euronews, mas a Euronews é portuguesa. Que tem também italiano, a Euronews também tem italiano, tem português, mas eu normalmente quando eu pesquiso alguma coisa na internet, em primeiro lugar eles me mandam aqui ou no italiano ou do português de Portugal. Para me pegar uma notícia assim mais rápida em português, Brasil, tem que colocar português, aí me vem coisa do Brasil. Eu não vou ler a notícia toda, todo mundo já sabe disso. Eu só vou ler por cima. Você pode procurar lá na Euronews portuguesa, você pode procurar também na CNN, todos esses canais importantes para mídia, que tá tudo lá escrito. Aqui ninguém tá inventando nada. Aqui não é fake news. Não é, já tá em todas as mídias mais importantes do mundo. Então vamos lá. Eu não vou falar nomes direito como está na notícia. Você vê lá na notícia, você vai saber. Então, o presidente X da América lançou um ataque extraordinário contra o Papa Leão XIV. E é engraçado, gente, uma coisa. Já tem 15 anos que eu frequento a Itália, pela misericórdia de Deus. Nem eu sei por que eu tinha que conhecer a Itália. Nunca, só depois dos 50 anos que eu fui conhecer a Itália e eu nunca tinha imaginado sair do Brasil. Mas, enfim. Quando eu cheguei na Itália, eu não estava nem aí com que papa que estava. Eu já falei para vocês que eu tinha aquele ideal, né? E aí, bem quando entrou o Papa, o senhor Papa Francisco, bem quando entrou ele, eu estava em Roma, ok? Foi bem quando, eu não sei se foi um ano antes do meu neto nascer, ou se foi no ano que meu neto nasceu, enfim, eu tive um neto que nasceu em Roma, mas o meu neto nasceu em 2013, eu não sei se o Papa entrou em 2012 ou em 2013, enfim, vamos para frente. Porque desde 2010 todo ano eu ia em Roma. Então por isso que eu não sei exatamente se foi 2012 ou 2013, mas parece que foi tudo 2013. Meu neto nasceu em 2013, lá em Roma. Que tá com 13 anos, meu neto. Mas enfim, aí teve esse negócio todo, toda aquela polêmica lá da troca de papa. Mas como eu falei para vocês, eu não tava nem aí com o negócio de papa. E todos os 13 ou 14 anos, não sei que foi, 12 anos, não sei quando foi o governo do Papa Francisco, eu também só via as críticas que os outros faziam. Ok? Antes do Papa Francisco morrer, eu tive uma revelação em sonho de uma pessoa que morria, que era noticiada na internet, na televisão, era anunciado na televisão. Uma pessoa que morria, estava dentro de um caixão branco, todo iluminado, com umas velas bem grandonas acesas, e o caixão era branco por dentro, bem branquinho, e tinha umas velas bem grandonas acesas, e tinha um corpo lá dentro, mas eu não via a cabeça do corpo. No meu sonho não dizia que era o Papa. Só depois que o Papa morreu que eu entendi que era ele. Ok? Não sei por que isso, não sei.
E quando entrou a escolha em 2025 desse Papa, eu nem conhecia esse Papa, nem estava torcendo para ele ganhar nada. Só agora, no começo de 2025, quando entrou, eu não estava nem aí. No final de 2025, eu comecei a observar sobre esse Papa. No final de 2025, comecei a observar sobre esse Papa e eu comecei a gostar de algumas coisas que ele falava. Ok? E hoje eu oro por ele. Eu nunca tinha orado pelo Papa. E por isso eu oro. Porque no final de 2025, quando ele entrou, para mim tanto fazia qualquer um que entrasse. Quer dizer, qualquer um não. Tinha alguns que eu falava, aqueles eu não quero mesmo. E esse eu nem conhecia direito. Matei, foi surpresa, não sabia quem era. Continuei neutra até o final de 2025, quando eu comecei a observar ele e hoje eu oro por ele. Ok? Hoje eu tenho respeito por ele, oro por ele. Eu tenho que explicar, senão vocês não vão entender. Bom, mas aqui, voltando, né, o presidente X da América lançou um ataque extraordinário contra o Papa Leão XIV no domingo à noite, dizendo que não achava que o pontífice supremo da Igreja Católica ele não achava que estava fazendo um bom trabalho, ok? Isso aí tem todas as mídias, pode ver. Eu fiz aqui um resumo da notícia, um resumo do resumo do resumo. Então, eu até escrevi aqui, coloquei pontinho, 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 porque eu não estou falando tudo. O Papa Leão XIV é fraco em matéria de crime e terrível para a política externa. Uma das palavras, eu não falei tudo, eu coloquei pontinho, pontinho, entre parênteses, ok? O Papa, na realidade, não foi chamado para fazer política. Nós sabemos que do ano 500 para cá, quem conhece a história da igreja, que eu vejo a gente aí falando que é do ano 300, que foi Constantino. Não foi Constantino, não. Constantino só deu liberdade para os cristãos cultuar a Cristo, só isso. Só isso, gente. A igreja já existia. Sai desse povo aí que é contra o cristianismo, que você vai ficar isolado no mundo e não vai vencer tribulação nenhuma. Então, vamos lá. Jesus vem conosco. Ok? Vem conosco, Senhor Jesus. A igreja precisa ser unida. Enquanto o crente tiver arroz e feijão na mesa, carne, isso e aquilo, Pix, banco, dinheiro, ajuda do governo, sem precisar da marca, da besta. Enquanto o crente estiver assim, o crente vai estar todo arrogante, orgulhoso e prepotente. Infelizmente, né? Infelizmente, nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos ser mais humildes. Eu também, muitas vezes, já agi com muita arrogância e prepotência. Mas hoje eu reconheço que nós precisamos ser mais humildes. Enquanto a gente tem tudo, a gente acha que a gente manda, né? Tira todas essas coisas de você e que você vai ver quem que você vai ficar. Você vai sentir um zero à esquerda. E se você ficar isolado no mundo, aí pior a situação. Bom, mas voltando aqui ao assunto. Tanto o que eu estava falando, né? Tanto a Europa quanto a América diz que é cristã. Uns cristãos protestantes, outros cristãos católicos, e até mesmo tem ortodoxo, tanto na Europa quanto na América, pouquinho, mas tem na América, tem menos ortodoxo ainda, bem pouquinho, na Europa tem um pouquinho,
tem um pouco mais na Europa, mas a Europa e a América diz que é cristão, seja católica, ortodoxa ou protestante evangélico, diz que é cristão, ok? Mas agora surgiu essa briga entre a cabeça de ouro da estátua e o líder do cristianismo, o líder mundial do cristianismo. Eu sei que tem um monte de outros líderes, mas ele é o líder que tem mais seguidores. Se você quer lutar contra isso, você vai dar murro em ponta de faca. E o cristianismo não foi feito para ficar um brigando com o outro, dando murro em ponta de faca em ignorância. Ok? Então, eu já li aqui, tem um monte de notícia por aí que vocês podem ler. A internet todinha tá com vídeos falando sobre o assunto. Faz aquelas figuras, né? De um lado, um líder, do outro lado, outro líder. E começou aquela guerra terrível, né? Só que esse negócio que cristão é só paz e amor, isso aí também não existe, ok? Como eu já falei, lá na Bíblia você já vai ver que tinha coisas polêmicas, que tinha discussões. Então, gente, sai dessa caixinha de fósforo que colocaram vocês na religião, ok? Cristão também fica nervoso. Cristão também precisa se controlar. Cristão precisa se controlar também. Cristão também é ser humano. Nós ainda estamos aqui, nessa carne. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ok? Cristão também tem coragem de dar a vida pela fé. Aliás, acho que a religião que mais morreu gente pela fé é no cristianismo. Vou fazer um levantamento, 2000 anos, e da quantidade de cristãos e do tanto que já morreu pela fé. Então, cristão também não tem medo de morrer pela fé, não. Tem gente que acha que só aquelas outras duas religiões lá, o povo tem coragem de morrer pela fé. Não, os cristãos também têm coragem de morrer pela fé. É porque esse cristianismo moderno, ele só quer sombra e água fresca. Esse cristianismo moderno só quer sombra e água fresca. Esse cristianismo moderno, ele vai sofrer muito, muito na grande tribulação. Muito, muito. Porque Cristo vai vir arrebatar a sua noiva, mas é só os que vão estar fiéis. Não vai ser todo mundo que vai ser arrebatado. Já coloque isso na sua cabeça. E eu tenho como provar biblicamente. As 10 virgens. 5 foi com o noivo e 5 ficou. Cantares de Salomão, capítulo 5. A amada que ficou com preguiça de levantar logo rápido e abrir a porta e o noivo foi embora. Depois ela sofre, depois bate nela. Ô, Pai eterno, obrigado, porque o Senhor usa pessoas para mostrar coisas na Bíblia para nós e também, quando a gente lê, o Senhor também mostra. Então é isso, gente. Esses cristãos modernos, normalmente eles estão no meio do protestantismo e dos evangélicos. Eles só querem sombra e água fresca. Ah, Jesus já fez tudo, não preciso fazer mais nada. E vive de qualquer jeito. Mas não é isso que o evangelho fala, não é isso que os apóstolos falam, ok? Não é isso. Está interpretando o evangelho de forma errada. Não é isso. Ah, Jesus já fez tudo, não preciso fazer mais nada e vive de qualquer jeito. Não, gente, isso não é bíblico. Isso é um pensamento para cristão preguiçoso.
convencido, que pensa que já está salvo e depois da morte só Deus sabe para onde ele vai. Vem conosco, Jesus, não, Pai, Filho e Espírito Santo, tem compaixão de nós, ajuda que possamos entender o verdadeiro evangelho que é ensinado. Ok? Então, estamos vendo uma guerra entre o Estado e a religião. E como eu disse, cristão não é bobo, não. Podemos ser até ignorantes. Muitas vezes somos muito ignorantes. Mas quando cutuca um, os outros acordam. Ok? Se você quer ficar contra o líder dos cristãos, da maioria dos cristãos no mundo inteiro, se você quer ficar contra, fique, problema seu. Ok? Eu prefiro respeitar o líder do cristianismo. E peço que o Senhor abençoe a Igreja de Cristo. Porque tudo isso faz parte também das provas finais. E é isso, gente. Não seja um cristão político. Seja um cristão cristão. Você não precisa ser bobo. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa ter sangue de barata. Não precisa. Mas que nós possamos ser um cristão inteligente. Que nós possamos saber o que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Ah, é Deus, é Jesus. Sim, sim, isso aí é indiscutível, isso não se discute. É Deus, é Jesus, ok? Mas foi Deus, foi Jesus que deixou uma igreja na terra. E eu e você fazemos parte dela. Agora, se você for lutar contra o seu próprio corpo, você só vai se ferir, se cortar. Isso não é bom e ainda vai morrer à míngua, como diz o ditado por aí. Porque a pessoa, ela isola de tudo. Ela começa a ferir o próprio corpo. Qual vai ser o resultado dessa pessoa? Não vai ser coisa boa, não. Vem conosco, Senhor Jesus. Tem compaixão de nós. Tem compaixão da tua igreja. Tem compaixão. Abençoe as lideranças políticas das nações, do Brasil, do país que eu estou no momento. Senhor, o coração do rei está em tuas mãos. O Senhor inclina para onde o Senhor quer. Colocamos a nação de Israel também, porque ali é onde todo mundo quer no final, vai ser lá. Ok? Tem muita gente também que tem interesse na sede do cristianismo, viu? Não vou precisar falar nome aqui que vocês sabem. Tem muita gente também que tem interesse na sede do cristianismo. Mas seria segundo plano, creio. O primeiro lugar tem a sede do cristianismo atual e tem onde tudo começou. Em primeiro lugar, estão interessados onde tudo começou do cristianismo. Mas eles também querem conquistar também essa sede atual mundial do cristianismo, ok? Talvez você fale assim, não entendi nada que essa mulher falou. Cristãos e judeus têm um inimigo comum. Só pensa isso. Esse inimigo comum, que é de cristão, nem cristão e judeu pode se dividir. Nem cristão e judeu pode ficar um atacando o outro. Imagina cristão atacar cristão.
Por quê? O mesmo inimigo do judeu é inimigo do cristão. Nem esses dois grupos podem ficar um jogando pedra no outro. Imagina cristão jogar pedra em cristão. Casa dividida não prospera. E eu vos deixo aqui, oremos por todos os governos, porque o coração do rei, a Bíblia diz, o coração do rei está na mão do Senhor, o Senhor inclina para onde quer. Tem compaixão, Senhor, dos governantes de todas as nações. Tem compaixão, Senhor. Nós sabemos que tudo só vai até onde o Senhor permitir, Pai eterno. Mas o Senhor também falou que nós poderíamos orar e pedir. Então nós estamos te pedindo, tenha compaixão da humanidade que está iludida nesse mundo, que só pensa nas coisas da terra. Tem compaixão de nós. Faz com que nós voltemos nossos olhar para o céu. A Bíblia diz que é para a gente buscar as coisas do alto. Ajuda-nos a entender o que é as coisas do alto. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Pai, shalom, shalom. Shalom de Cristo Jesus. Essa sim nós temos que buscar mesmo. A paz de Cristo. Amém, amém.